de previdência privada começaram a ter problemas sérios e foram progressivamente quebrando. Então eu cheguei numa conclusão que os grandes fundos da época, né, de previdência privada, que era o Pereira Barreto, que era o Providência, era o Montepio da Família Militar, o GBOX, né? Eu cheguei na conclusão que talvez a gente devesse olhar para a formação de uma carteira de renda mensal, examinando um outro tipo de acervo, um outro tipo de patrimônio que você pudesse garantir uma renda mensal, já que os fundos de previdência privada, na sua essência, eles propõem o quê? Propõem garantir uma renda mensal após um determinado período, não é isso? Eu fiz então uma análise e fui progressivamente ajustando essa análise e na época eu concluí uma coisa interessante. A Previdência, ela era e é uma provedora de recursos, né? Ela não ampara você com aquilo que você ganha quando trabalha, né? Ela te dá uma aposentadoria que é um pedaço do seu salário. E eu analisei também o seguinte: o cidadão que parava de trabalhar na iniciativa pública, né, no setor público, ele não participava do mesmo processo. Ele parava de trabalhar e continuava recebendo um salário igual. Então, eu acabei concluindo que a Previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostentava e ostenta ainda, né, a condição de empregadora. Então, eu me animei mais ainda a tentar buscar um caminho que não fosse esse da Previdência. Analisei inúmeros projetos, né, isso, da época, e cheguei na conclusão que o mercado de valores reunia condições de poder me proporcionar uma carteira que me desse uma renda mensal capaz de eu viver dignamente. E foi o que eu fiz. Fiz algumas análises sobre alguns papéis e o primeiro papel, o papel que mais evidenciava na época, era a Anderson Clayton, que era uma empresa do setor de alimentos. Anderson Clayton. Anderson Clayton. Pagava um dividendo extraordinário, não é isso? Custava centavos, custava 50 centavos. E dava um dividendo superior a R$1. Então... Caraca, que isso? Mas tinha muitos papéis assim, tá entendendo? Porque naquela ocasião, as empresas, elas não eram empresas sem valor nominal. Elas possuíam um valor nominal 1, tá entendendo? Então, ela pagava um dividendo de, vamos supor, de 10% sobre 1, representava 20% sobre meio, tá correto? Eu fiz o trabalho, esse trabalho se chamava Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Mas, infelizmente, eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente da empresa, eu fiz o trabalho, mostrei para ele, e ele me disse o seguinte: olha, Bárcio, o seu trabalho é magnífico, é inédito. Entretanto, ele não vai durar 30 anos. Eu falei, poxa,